Bem-vindos, amantes das trevas. Certamente você conhece alguém que já trabalhou como babá. Pode ser uma maneira fácil de ganhar dinheiro extra, a menos que você tenha o azar de encontrar a criança errada. Priscila sempre quis ser babá e aos 18 anos começou a cuidar das crianças de seu bairro. Ela logo percebeu que era um trabalho simples e cuidou de sua reputação para aumentar os seus clientes. Um dia, Dona Lourdes, uma velha estranha que andava de bengala e mancava muito, quis contratá-la. A jovem aceitou sem pensar ou fazer perguntas. Afinal, nunca havia recebido $150 para cuidar de uma criança. Na manhã seguinte, estava em frente à porta aberta da casa grande e escura de Dona Lourdes. Ela explicou que Thalita, de quem ela iria cuidar, era uma garota tímida que não lhe daria muito trabalho. Priscila se surpreendeu. Nunca soube que a velha tinha netos, nem tinha visto crianças brincando ali. Sem mais delongas, chamou a menina para recebê-la. E Dona Lourdes indicou que ela estava no porão. Ela desceu as escadas com um pouco de medo. A cada passo que dava, tudo parecia mais estranho e sinistro. Em um canto da sala, havia uma figura infantil de costas. Em um vestido antiquado. Ela se virou e seu coração deu um pulo quando viu que uma máscara bizarra cobria o seu rosto. Thalita deu alguns passos para trás com medo. Priscila disse para ela não ter medo, que ela estava lá para brincar e que seriam boas amigas. Ela foi até a parede, que estava coberta de recortes de jornais antigos. Ao se aproximar, ela pôde ver que eles estavam falando sobre uma notícia trágica. Um infeliz acidente de trânsito destrói uma família. Um casal e sua filha morreram no local. Só a avó conseguiu sobreviver. Estavam acompanhados por fotos estranhas de um carro em chamas e uma bagunça entre os ferros. Priscila imediatamente olhou para a garota, que estava mais perto agora, mas ainda a observava com ressalva. Seu primeiro pensamento foi fugir dali, mas ao se virar, deu de cara com Dona Lourdes, que cruzou seu caminho. A babá tentou dar uma desculpa esfarrapada, dizendo que não estava bem, mas a velha já havia percebido o que estava acontecendo. Eu vou deixar você ir, não se preocupe, mas primeiro deixe-me explicar. Ela disse a ela que quando perdeu sua família no acidente, ela ficou mal. Ela removeu o céu e a terra para encontrar uma feiticeira conhecida por fazer verdadeiros milagres. Ela disse a ela que poderia reviver um dos mortos, mas apenas um. A velha teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida e escolheu a sua neta. Priscila não conseguia acreditar. Ela pensou que elas estavam tentando pregar uma peça nela para assustá-la. Então Dona Lourdes chamou Thalita gentilmente. A garota saiu da sala, ainda com passo tímido. A velha pediu-lhe que tirasse a máscara, e a babá viveu o maior horror de sua vida ao ver seu rosto em decomposição. A menina ficou sem graça e imediatamente escondeu o rosto. De repente, a velha atingiu Priscila nas pernas com sua bengala, fazendo-a cair de joelhos. Horas, você fez Thalita se sentir mal. Por que você não faz as pazes brincando de maquiar? Com certeza ela pode te dar alguns conselhos. A garota tirou uma navalha de barbeiro do bolso e se aproximou da babá com um sorriso malicioso. Olá, amantes das trevas! Certamente, os seus avós já lhe contaram alguma história antiga. Talvez até conheça uma de terror. Hoje comentaremos a vocês uma história assustadora que passou de boca em boca no México por anos. É a de um homem chamado Luiz, conhecido por todos por ser um Dom Juan. Ele era um jovem de 20 anos, muito bonito e inteligente, mas um trapaceiro, mentiroso e aproveitador. Graças ao seu lábio, ele conseguiu persuadir jovens de boas famílias, ganhar sua confiança e amor e obter o seu dinheiro. Poucos resistiam aos seus encantos. Ele tinha o dom de despertar paixões onde quer que fosse. Qualquer uma em seu caminho caía em seus braços. Ana, como tantas outras, se apaixonou perdidamente por ele. Ela acreditava que seu amor era verdadeiro. Mas quando Luiz perdeu o interesse, Ana ficou tão infeliz que tirou a própria vida. Não antes de jurar que o levaria para ficarem juntos pela eternidade. Mas isso não afetou Luiz. Meses se passaram e quando chegou o Dia dos Mortos, o jovem se dedicou a ir de taberna em taberna a beber sem parar. Quando ele saiu nas primeiras horas da manhã, ele viu uma mulher nas sombras.
Ela tinha um corpo divino e uma beleza sobre-humana. E em seu rosto ela usava um véu preto, como se estivesse de luto. Luiz a chamou e aproximou-se dela. Mas a mulher foi se afastando cada vez mais, até desaparecer nas sombras. Mas essa não foi a única vez que ele a viu. Todas as noites desde aquele dia acontecia a mesma coisa. A obsessão de Luiz pela beleza dela era tão grande que ele pensou que morreria de amor. Uma daquelas vezes que ele sentiu melancólico foi passear no cemitério. Ele não sabia, mas havia acabado de parar em frente à lápide de sua amante suicida. De repente, ele viu a silhueta da bela mulher afundando no túmulo e começou a ouvi-la debaixo da terra pedindo socorro. Ele, desesperado, começou a cavar o chão para tentar resgatá-la. Quando ele desenterrou o suficiente, a mulher ainda estava coberta com um véu preto, apareceu diante dos seus olhos. Graças a Deus, alguém me ouviu! Satisfeito com a sua façanha, ele perguntou por que ela estava naquela tumba. Eu estava vindo para ver alguém muito especial que morreu há algum tempo. Um homem mau se apaixonou por ela e, como não foi correspondida, ela acabou se matando. Ele não merece uma punição? Ele, pronto para ficar bem com a senhora, disse muito convencido. Deveria ser enterrado vivo com a mulher que tanto o fez sofrer, para que ela o ame. Depois de ouvir isso, a jovem se levantou e o segurou pela cintura. Ele, extremamente emocionado, estendeu as mãos em direção ao véu que a cobria. Mas quando a descobriu, viu com horror o rosto de sua amante morta, comido por vermes que saía de sua boca e olhos. A mulher o agarrou com força sobrenatural e mergulhou enterrando-se com ele, cumprindo assim o seu desejo. Agora, eles ficariam juntos para sempre. De acordo com o que dizem, quem caminha no Dia dos Mortos por aquele cemitério diz ouvir os gritos de partir o coração de um homem, enquanto uma mulher entoa uma canção nupcial. Olá, amantes do escuro! Hoje trazemos para você uma daquelas histórias que se passam de geração em geração. Uma história de tristeza e medo. Disse que no início dos anos 1900, uma família composta por pai, mãe e filha vivia em uma área remota da montanha. Em um sábado como qualquer outro, a garotinha de 5 anos foi colher frutas para o café da manhã e o resto do dia. A convivência, um pouco afastada da civilização, dava a eles uma liberdade de caminhar sem preocupações, e a menina gostava muito do ar livre, brincando com animais ou ajudando os pais. Por isso, muito obediente, se preparou para, como outras vezes, ir buscar uvas e outras frutas para sua família. Ela saiu de casa com uma pequena cesta que o seu pai havia feito para ela e uma lâmina de barbear, caso precisasse colher as frutas. Ela era muito pequena, mas andava com facilidade pela floresta. Era a sua casa. Mas naquele dia ela estava demorando muito para voltar. Como várias horas se passaram e eles perceberam que a menina ainda não havia retornado, seus pais, preocupados, começaram a sua busca. Eles gritavam o nome dela em desespero e vasculharam em toda a área, mas a garota não apareceu. Eles caminharam naquela floresta centímetro a centímetro e não houve nenhum vestígio de sua garotinha. As horas se transformaram em dias e um grupo de voluntários da aldeia se ofereceu para ajudar. Por semanas, a busca continuou e até se expandiu por mais áreas, como as profundezas de uma ravina. Mas era inútil. Não havia a menor pista da garota, nem de suas roupas ou da cesta que carregava. Eles nem encontraram pegadas. Parecia que a terra as havia engolido. O casamento foi profundamente afetado. Eles não conseguiam superar a perda e, apesar de serem um casal jovem, não queriam ter mais filhos. Todas as noites rezavam pelo descanso eterno da alma da menina, pois, embora o corpo nunca fosse encontrado, tinham quase certeza de que a menina havia morrido. Nem sempre foi assim. A sua mãe, nos primeiros anos, tinha alguma esperança de que sua filha voltasse. Ela frequentemente ia a feiticeiros ou a outras pessoas para realizar rituais que invocassem a sua presença, mas nada funcionou. Então, no final, ela se contentou com a sua memória. A sua vida naquele momento era simplesmente ver os dias passarem. Ela nunca mais sorriu novamente. E de repente, o impensável aconteceu. Mais de 50 anos se passaram, quando um dia, enquanto estava sentada no galpão, a mulher observou ao longe uma menina que se aproximava lentamente da casa. Os seus olhos não acreditavam no que via. Aquela menina se parecia muito com a sua filha. Era a mesma de 5 anos que voltou com a roupa com que tinha sumido e a cesta cheia de frutas.
Rapidamente, a mulher desesperada chamou o marido, que também não conseguia acreditar. Os dois se entreolharam, assustados e incrédulos. A menina estava um pouco assustada. Parecia que não os reconhecia. Para ela, essas duas pessoas não eram os seus pais. Os seus cabelos eram grisalhos, seus corpos eram diferentes e havia rugas ao redor de seus olhos e testas. Porém, depois de um tempo, ela percebeu que eram eles. Os três se fundiram em um grande abraço. Eles pensaram que tudo era um sonho. A menina explicou aos pais que tinha saído para fazer o dever de casa e pediu desculpas por demorar mais do que deveria. Mesmo assim, ela achou que se passaram apenas algumas horas. Mas a realidade é que foram mais de 50 anos. Tudo era tremendamente estranho. Ela ainda tinha a aparência de uma menina de 5 anos, com as mesmas roupas, a mesma cesta. Ninguém conseguia entender o que aconteceu, nem mesmo seus pais. Apesar de tudo, eles estavam felizes. Era a garota deles e ela estava de volta. Alguns insinuaram que ela poderia ser uma impostora. Mas além da aparência física exata e das mesmas roupas, ela conhecia detalhes e intimidades de sua família que ninguém mais poderia saber. Há quem afirme que este caso é mais do que uma lenda. Asseguram que pode ser sobre a alma da menina. Dizem que ela morreu quando caiu acidentalmente em uma ravina e o seu espírito voltou para casa 50 anos depois do que aconteceu. Mas como saber? Olá, amantes do escuro! Frequentemente ouvimos falar de pessoas com dons especiais. Mesmo assim, o nosso sangue ainda gela quando ouvimos coisas como a história que vamos contar no vídeo de hoje. Raul era um rapaz de 28 anos que queria encontrar uma namorada. Então ele criou uma conta em um aplicativo de namoro e começou a conversar com algumas garotas. Mas só no 4º ou 5º dia conheceu a Paula, uma jovem que morava um pouco longe, mas que o encantava. Eles começaram a se encontrar em bares e restaurantes, e eles estavam se gostando cada vez mais. Raul a convidou para jantar em sua casa. Ele morava sozinho há anos, ninguém iria incomodá-los e lá eles ficariam mais à vontade. Ela pensou mesmo e aceitou o convite encantada. Ele preparou um jantar requintado para ela e ela chegou visivelmente animada. Conversaram um pouco e quando iam sentar para jantar, a Paula deixou o prato cair de suas mãos. Quando Raul olhou para ela, ela estava pálida e assustada. E ele brincou perguntando se ela tinha visto um fantasma. Ela demorou para responder. Ela estava muito séria. Ela achou que era uma piada, mas a jovem afirmou ter o dom de ver mortos que, por algum motivo, não conseguiram descansar em paz. E ela começou a falar em direção à escada que levava ao andar de cima. Quem é? Raul a agarrou e pediu que parasse. Ela estava assustando ele. Mas ela continuou, como se estivesse em outro mundo. Disse a ele que a Sara era uma mulher e que queria falar com seu irmão José. Estava na escada de sua casa. O rapaz não conseguia acreditar. Como sabe que o nome do meu irmão é José? E quem é Sara? Por mais que ele pedisse para a garota parar, ela parecia não ouvi-lo. E já estava com muito medo, então a pegou pelo braço e a levou para o jardim. O que está acontecendo? Você está louca? Naquele momento ela olhou para ele e começou a chorar. Ela explicou que isso não acontecia há muito tempo. Ela descreveu a mulher que tinha visto e isso assustou o Raul ainda mais. A Sara era a namorada do colégio do seu irmão. Ela havia morrido há 15 anos atrás. Vendo-a tão mal, ele decidiu acompanhá-la até sua casa. E durante todo o caminho não parou de pensar em como seria vê-la novamente, depois de todo o ocorrido. Ele ainda não entendia o que havia acontecido, mas algo mudou. Durante dias, ele evitou olhar para as escadas e tinha a sensação constante de que alguém o observava. Ele também parou de sair com a Paula por um tempo. Precisava pensar e também não sabia como lidar com a situação. Mas os dois gostavam muito um do outro, então conversaram e combinaram de se encontrar em um hotel. Dessa forma, eles evitariam as lembranças ruins. Mas a história se repetiu. Enquanto o Raul tentava programar a televisão, a Paula foi ao banheiro. Ao sair, deu um grito que pôde ser ouvido em todos os quartos ao redor. Ela estava pálida novamente e estava olhando para a parede. Ela ficava repetindo: "Não, por favor, me deixa, eu não sei de nada." Os seus gritos eram estridentes e faziam com que pensassem que algo terrível estava acontecendo. Então Raul a abraçou e tentou tirá-la de lá. Ao sair, várias portas do corredor se abriram. Todos ouviram a Paula gritando e pensaram que ele poderia ter machucado ela. Agora mais calma, em um parque próximo, ela explicou que a Sara havia retornado. Aos poucos foi se aproximando dela, movendo-se sem tocar o chão, como se estivesse levitando. Ela queria agredi-la por não ter contado sobre o paradeiro do irmão de Raul. Ela estava furiosa.
Passaram um bom tempo do lado de fora e, quando ela conseguiu se acalmar, falaram com a recepcionista do hotel para avisar que estavam saindo. Naquela noite, o Raul ficou na casa da jovem para lhe fazer companhia. Mas não adiantou. Pela manhã, ele encontrou o corpo sem vida de Paula ao seu lado. E um papel que dizia: "Vou encontrar você de qualquer maneira." Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!